Ok, pessoal, estamos voltando. Muito bem. Então, se você tiver alguma pergunta aí para fazer, pessoal que está entrando novamente, é só colocar aí a pergunta e a gente vai trabalhando em cima delas. Ok? Ok, Janaína, voltamos. Então, quando você estava falando aí sobre quando você estava falando sobre a questão do luto, da perda, me veio uma outra situação em mente aqui, que a questão do luto nesses dias, a gente precisa estar também atento, não só para a questão da morte em si, mas para a questão do luto, porque nós estamos nessa pandemia, nós estamos nessa quarentena, na realidade, passando por diversos lutos, né? O luto da pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que não está podendo Sim. trabalhar, o luto da gente que não está podendo ir à igreja, ou seja, luto está ligado a perdas, né? Então seria interessante até você falar um pouquinho sobre isso aí. São muitas perdas que as pessoas estão tendo, né? Perda do salário, do sustento, a perda da relação, né, com os familiares. Quem estava falando aí, como eu, em relação à minha mãe, não estou podendo ir lá, a gente fala por telefone, e está tendo esse contato assim mais, né, através do celular. Então, tudo isso é perda. A gente não está tendo o mesmo contato que a gente tinha antes com as pessoas. Que a gente gostaria de fazer, a gente não está podendo fazer. Né? Então, E é um pacote, é um pacote aí, né? até falei, né, a perda simbólica, né? O que que é essa perda simbólica? É algo que não tem a perda física, né, que é a questão das perdas que a gente tem, assim, de entes queridos, de pessoas próximas, mas essas perdas que a gente fala é simbólica, esse luto, né, simbólico, é, do emprego, né, porque isso, né, você tem que vivenciar esse luto, mas é um luto simbólico, não um luto por uma pessoa que morreu, né, que a gente fala esse luto físico, do físico mesmo, mas é um luto simbólico dessas questões que vão se perdendo, né, o emprego, o contato com a família, e a gente precisa elaborar isso, né, porque senão vai tomando uma proporção grande que realmente a pessoa fica mais acaba ficando melancólica mesmo, né? E entra num processo de que não tem mais prazer em lidar com essa realidade. Entendi. É, essa questão, quando você falou a questão da negação, né? Da pessoa negar a realidade. É o que mais a gente está vendo esses dias, né? As pessoas negando a realidade da questão do vírus. Eu estive conversando esses dias com uma pessoa da área da saúde e que ela estava falando para mim, pastor, eu trabalho no hospital, eu tomo todo cuidado, luva, coisa e tal, lavo a minha mão, máscara e tento me proteger. Aí ele estava falando de um colega dele, né? Que no caso tem a idade parecida com a minha, desse profissional que trabalha na área de enfermagem, e ele estava falando que ele acabou contraindo o vírus e o vírus está entubado por esses dias.
E aí ele estava comentando comigo que ele estava trabalhando como se estivesse trabalhando no hospital normalmente, no dia a dia, antes do coronavírus. Sem máscara, sem luva, sem nada, fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo, mas sem a prevenção. Então, acredito que dentro desse exemplo que a gente está tendo a questão da negação, esse é um caso da negação. E aí, quando a pessoa começa a negar uma realidade que existe, ela acaba, né, caindo numa situação ainda pior, né? Que pode agravar a situação dessa pessoa. Isso em todas as áreas da nossa vida. Se continuar insistindo com a Sim. negação, pode trazer prejuízos, prejuízos para a própria pessoa. Porque aí é poder pensar o porquê, como eu falei, em determinado momento a pessoa vai negar, mas diante dos fatos, ela vai voltar para ser a realidade e dizer, não, preciso me cuidar, preciso botar máscara, preciso usar, né, uns EPIs, mas quando ela nega constantemente, é porque esse medo de lidar com a realidade acaba tomando, né, mesmo essa pessoa. Então, esse mecanismo de defesa sendo utilizado em excesso, né? E às vezes a gente vê o desdobramento disso, né? Contraiu a doença, foi entubado. Mas isso é uma questão assim relacionada a ele nesse físico. Mas a gente pode pensar também nesses desdobramentos na questão psicológica, né? Que a pessoa fica negando, negando, negando aquela realidade. É, que vira assim, uma questão patológica. Né? Pessoa que, vamos botar assim, termina um relacionamento, né? E a outra pessoa não quer. E ela fica insistindo aqui, não, eu tenho certeza que vai voltar, ela nega esse término o tempo todo. E aí começa a questão de perseguição, vai se desdobrando para outros aspectos. Ela está negando ali o tempo todo. Então é como para se proteger. Eu não quero encarar essa realidade de que realmente, né, houve um término ali. Então, ela acaba, né, insistindo naquilo ali, negando o tempo todo, e isso vai se desdobrando em outros aspectos. E às vezes é o que vai parar, né, dentro do consultório para ser trabalhado, né? Entender por que essa pessoa ela não quer ter esse olhar para a realidade. E tem também a questão da pessoa, a pessoa ela negar por ignorância, né? Por não ter conhecimento da causa. E tem aquela pessoa que nega, parece que, tipo assim, nega sabendo as consequências, mas não quer admitir, né? Sim, Esse lado por isso que também. tem esse negar por ignorância quando você toma conhecimento, né? Você aceita ali, né? Ó, você tem que lavar a sua mão. A pessoa não sabe como que tem que lavar a mão. Né? Então, tinha muitas pessoas, tá bom assim, do jeito que eu estou lavando. Não é que ela esteja negando, né? É diferente dessa utilização desse mecanismo de defesa por uma coisa que a pessoa não tem conhecimento. Aí é falta de conhecimento. Então, ela faz achando que está certo aquilo. Mas quando ela toma conhecimento de como que tem que ser a higienização, ela passa a fazer. Ela não se torna, ela não fica resistente diante daquilo. Né? A negação, como mecanismo de defesa, é realmente a pessoa não querer encarar os fatos, né? Aceitar a realidade. Mas isso se dá, porque a gente falando assim, parece que a pessoa tem total consciência do comportamento dela. Né? Ela não se dá conta de que ela está naquela negação ali o tempo todo. E às vezes é preciso ter um diálogo, um acolhimento, para que ela se dê conta disso. Né? Mas aí, quando tem esse acolhimento, esse cuidado, e ela continua negando, isso vai precisar ser trabalhado de uma outra forma. A Penha colocou aí que, inclusive, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma colocação, aproveita e joga aí. É, a, di- o, a Penha colocou aí, deixa eu ver aqui. Dirley anda muito de bike, bicicleta. E agora ele diz que está com vergonha de, de ir na rua andar de bicicleta, no caso. Né? Talvez a questão dele, né, a vergonha seja por conta de quê, né? Qual é a recomendação?
né? Fique em casa. E aí eu poder pensar como as pessoas vão olhar para ele sabendo que ele não tem necessidade de estar na rua andando de bicicleta e ele está andando de bicicleta na rua. Então a questão, né, dele aí é esse olhar do outro, né? Como esse outro vai olhar para mim, poxa, se a recomendação é fique em casa, eu estou na rua andando de bicicleta. Isso. Foi até interessante ele ter colocado aí. Porque o que, que acontece? A vergonha dele é a vergonha que outros não têm. Não está nem aí, não tem necessidade de ir na rua, vai para a rua, vai passear, vai andar, né? Vai para o mercado de repente sem muita necessidade. Se precisar de ir, tudo bem, vá, né? Mas não tendo necessidade, e então acredito que seja isso aí mesmo, né? A questão não é andar, porque não é o momento de andar de bike, né? E aí fica naquela, vou andar, que as pessoas vão falar e coisa e tal. Então a melhor coisa é não andar no momento, né? Porque é nessa de andar, né? E o Dirley, no caso, ele está na idade do grupo de risco, e ele gosta muito de falar com as pessoas, de conversar, de parar, conversa com o outro. E numa dessa, ele não vai conseguir só andar. Ele não vai ir dali para cá sem parar e parar para conversar. E numa dessa, que está correndo o risco, né? Uma outra colocação que eu faria em relação, que foi até falado foi feita essa pergunta, as pessoas estão criando assim, muitas pessoas acabam criando, a gente acaba criando expectativas, né? Quando é que vai terminar? Ninguém sabe quando que vai terminar, né? Ninguém sabe até onde isso vai. Então não há uma previsão. Quando que nós vamos voltar aos cultos? Quando que vai voltar as crianças a terem aula? A gente não sabe como que vai ficar. Então fica aquela expectativa, né? E aí eu queria que você trabalhasse isso aí também, essa questão das expectativas, né? Que na nossa vida a gente tem em relação a muitas coisas, alguém que está casando, as expectativas de como vai ser o casamento, mas hoje a nossa expectativa é em relação, até dentro do tema, né? Como que a nossa saúde mental em relação o pós aí pandemia, quarentena. Não, é poder pensar que expectativa, né? Todos nós temos, a gente pensa, né, em quando vai poder voltar às nossas atividades normais, mas isso não pode tomar um espaço tão grande, porque isso vai gerar ansiedade, né? Vai gerar uma pré-ocupação, né? E você vai ficar vivenciando aquilo, e aí, quando vai acabar? Quando vai acabar? E isso vai começar a gerar na pessoa uma ansiedade muito grande. A gente precisa entender que o momento agora, a gente precisa viver esse hoje, né? Sem perder o foco das coisas que virão, né? Dos nossos planos, dos nossos projetos, mas é poder pensar que esses projetos, esses planos, eles vão ser integrados novamente na nossa vida, mas aos poucos, né? E poder ir trabalhando isso, né? Poder falar disso também. Eu acho que o interessante é a gente poder falar dessas questões, porque é uma angústia. Então, é poder externalizar isso. O que acontece é que muitas pessoas guardam isso para ela e acabam adoecendo por conta disso, que acaba reprimindo, né? Ficando sufocada e não trazendo isso à tona. Mas é importante a gente, dentro da família, com o colega, né, poder assim, discutir esses temas que às vezes a gente não fala, né? Não discute. E aí, como que será essa volta? É poder colocar, né, as crianças também, interessante, botar elas para desenhar o que elas pensam do futuro, porque a criança ela não externaliza igual um adulto, né? Tem criança até que falam, né, que está sentindo, mas a maneira com que a gente trabalha com a criança é parte do lúdico, né, do desenho, colocar o que você está pensando da sua escola, né, poder abrir um canal de diálogo, de conversa, né, porque pensar aí que a gente estava se preparando para o Enem, né? O pessoal está aí no último ano, não sabe como é que vai ficar um ano letivo.
Então, é um momento que a dúvida, que as expectativas assim vão pairar. A gente precisa saber o quê? É lidar com isso e dosando para que isso não tome uma proporção muito grande e não nos adoeça, né? Por conta do excesso de preocupação. Isso, justamente. E a expectativa tem tudo a ver com a questão da ansiedade, né? Sim, Porque a gente quer, a expectativa, a gente fica querendo saber o que vai acontecer e com essa preocupação a pessoa acaba não vivendo esse momento, né? Ou vivendo mal esse momento. Essa questão do sono que você colocou aí, questão do sono, né? A pessoa que já tinha dificuldade de dormir, com esse período da quarentena, pode isso aí ter se agravado. sim. Então, tem que ter todo aquele cuidado, né? A pessoa evitar determinadas notícias durante o dia, saber o que ela está vendo durante o dia, né? Para poder e descansar até mesmo de celular um pouco antes de dormir, né? Uma hora antes de dormir, de repente, para não ficar preso a essa situação. E é uma questão que, se ela já apresentava, né, esse sintoma, a questão de não conseguir dormir, isso já era para estar sendo tratado, né, até antes, né, e agora isso vem se intensificar. Então, é poder pensar, né, e fica a dica, quando tiver condições, de tratar para ver, né, o porquê. Né, é uma questão orgânica, é uma questão psicológica, que está tirando o teu sono, né? O que está interferindo aí no teu sono? Então, a pessoa precisa cuidar disso também, para ela poder ter saúde, né? Porque senão ela acaba não tendo saúde. Justo, justo. Então, é isso aí. Acredito que seja isso aí mesmo, né? Foi benção aí a live. Você teria mais algum assunto que você gostaria de colocar, de abordar? Que de repente você na pressa aí da primeira live aí passou? Não, eu acho que deu assim para explicitar bem, né? O que a gente tem que ter em mente, né? Procurar passar, né? Esse momento, né? Buscar ferramentas com que façam que a gente passe por esse momento, sabendo que vamos ser afetados sim, de alguma forma, mas é se permitir ter essa tranquilidade, buscar ferramentas para passar por esse momento com mais fluidez, né? Afetados, vamos ser, nem que seja um pingo, Isso, pensar justamente. nessa intensidade. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Né? Pensar aí, né, nas mulheres, vai cuidar da plantinha, vai olhar no YouTube como fazer vasinho de planta. Né? O que você pode fazer para poder assim, seu dia ser mais leve? Isso. Né? O que Se você sentir pode bem, fazer né? para se ajudar? Isso. Isso, justamente. O Hernani botou aí, é um momento de muito equilíbrio. É Sim. verdade. A Bíblia até fala sobre isso, né? Seja, Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Moderação é equilíbrio, né? Então, que nós possamos ser conhecidos pelo equilíbrio, né? Porque, e quando um não estiver equilibrado, que a gente possa ser esse suporte para ele voltar novamente, né? Então, realmente fazer o que a pessoa se sente bem numa hora dessa, né? E realmente é tudo diferente. A gente está em casa, mas tendo determinadas limitações, né? Então, acho que, tipo assim, uma das coisas que o pessoal está acostumado a fazer e parou de fazer, e às vezes não consegue fazer com a mesma intensidade, é exercício físico, né? Mas exercício físico, quem faz academia, dá um jeito, faz dentro de casa. Hoje, tem até vídeos aí, o pessoal ensinando alguns exercícios para a pessoa fazer, só não exagerar, né? No meu caso, eu estou caminhando em volta da casa. A gente teve essa ideia, né? Me foi favorável.
poder caminhar em volta da minha casa. Eu sei que algumas casas não vai ter como fazer isso, mas de repente dá para caminhar um trechinho de lá para cá e diminuir o percurso, né? Hoje de manhã eu já caminhei meia hora, dá 2 quilômetros, consigo queimar 200 e poucas calorias. Então isso é bom, caminhar, fazer exercício físico, mesmo não podemos fazer fora, mas tem que dar algum jeito de fazer alguma coisa para poder queimar também, porque aí tem essa questão também, pela ansiedade, a pessoa de repente deixa de fazer as coisas que ela está acostumada a fazer e passa a fazer outras, no caso, dentro de casa. Vai acabar comendo demais, aí não queima caloria, aí vai acabar também ganhando peso. Então é necessário também, para a nossa mente, para a nossa saúde mental, também é importante o exercício físico. E na outra live o pastor está até falando, né? Que as pessoas, geralmente, elas se preocupam com o corpo, e corpo, na visão das pessoas, corpo do pescoço para baixo, né? Daqui para cima não é corpo, que envolve a nossa mente, né? Então tem que ter essa preocupação. Poder pensar que se a nossa mente ela não estiver legal, se a gente não tiver uma saúde mental, o corpo também ele vai sofrer de alguma forma, né? E isso vai interferir em todos os aspectos, né? Porque a gente vê que quantas pessoas são afastadas do emprego por conta de depressão, por conta de ansiedade, síndrome do pânico. Então, a mente não está boa. E isso interfere no dia a dia. Então, é poder pensar como um todo, né? Não um corpo assim fragmentado, mas é poder ter essa visão geral do corpo, né? Isso. Janilda botou aí, ó, viver um dia de cada vez, né? A forma de matar a ansiedade é isso mesmo, ter essa visão, viver um dia de cada vez. A Bíblia já diz sobre isso, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Então, se a gente ficar querendo viver amanhã, será que é amanhã? Será que é depois que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo? E manter dessa forma, né? Poder pensar o O que que eu posso fazer hoje, né? O que eu posso que fazer que hoje? hoje é possível para eu fazer, né? Porque a gente tem que ver até onde é o nosso limite, até onde é possível para a gente, não querer ir além também desse possível. Agora você imagina a pessoa que ela é muito acelerada, né? Acelerada no dia a dia dela, tem que fazer isso, fazer aquilo. É, esse momento está sendo o momento da pessoa realmente parar para refletir, né? E tudo aquilo que a gente queria fazer, tudo aquilo que a gente planejou nesse ano, a gente tem a expectativa, assim, de que alguma coisa aconteça. Mas a gente não pode deixar isso nos consumir, porque senão acaba adoecendo, né? A grande realidade é essa. É isso? Isso é cuidar para não adoecer. É porque as reações, como né, eu falei inicialmente, as reações a gente vai ter, né? É normal do ser humano. Mas é poder cuidar dessas reações para que essas reações não evoluam, né? Transtorno, né? Isso aí, Janaína. Obrigado aí pela colaboração. Certamente acrescentou, abençoou muitas pessoas. Bênção. Pastor, a Maria perguntou como evitar as doenças psicossomáticas. Eu não cheguei a ver essa pergunta. Obrigado pela lembrança aí. Como Maria perguntou como evitar as doenças psicossomáticas. Então, a gente não tem assim como evitar, né? Isso Seria interessante, acontece. hein, Janaína? Seria interessante você definir, de repente, se alguém tem dúvida, do que é doenças psicossomáticas. Então, a doença psicossomática, ela é uma reação do corpo, né, a uma dor emocional muito forte que acaba vindo para o corpo. A gente pode pensar em algumas doenças que lúpus, púrpura, psoríase, são doenças psicossomáticas, né? Que há um estudo que até a diabetes infantil tem a ver também com esse emocional. Então, a pessoa não consegue dar conta e isso sai, né, de alguma forma
no corpo, né? Através dessas doenças psicossomáticas. Ela somatiza. Não só isso, mas, como eu falei, a questão, você brigou com alguém e você não expôs tudo aquilo e você amanhece com dor de garganta, você fica rouco, porque você queria expor, mas você reteve aquilo ali e ficou com isso dentro de você, né? Você reprimiu, né, algo que naquele momento não foi possível colocar. Então, o que é interessante a gente poder falar disso, né? Só que às vezes a pessoa ela não se dá conta do porquê disso. E aí, numa terapia, assim, ela vai falando, ela vai trazendo algumas questões que em determinado momento ela passou na vida dela, que vai, não, eu digo assim, vai justificar, né, entre aspas, isso que saiu, né, no corpo, isso que ela está somatizando. O que ela está somatizando? Né? Às vezes é uma perda de um ente querido. A pessoa passou por um luto mal elaborado, né? E aí aquilo ali vai sair de alguma forma. Então, Outra coisa que acaba o corpo respondendo, né? Passando para o próprio corpo, é estresse. sim, Tá? Estresse é terrível. No meu caso, eu já notei que se eu estiver estressado com alguma coisa, né? Alguma situação, afeta logo alguma preocupação, afeta logo a minha coluna. Se eu não cuidar, eu vou ficar com a coluna torta, vou ter que acabar de remédio, coisa e tal. Então, eu já percebi isso. Então, quando começa a dar o movimento que eu sinto que a minha coluna vai mexer, assim, ó, eu tenho que mudar o meu comportamento aqui, eu tenho que fazer outra coisa diferente, estou muito pensando nisso aqui, muito preocupado com isso, com aquilo. Aí melhora, entendeu? Eu já descobri isso. E tem o pessoas senhor que já acertam outra se parte do deu corpo. conta, né? Se E, deu conta, né? Aí o senhor não tem uma doença psicossomática, aí o senhor somatizou uma e situação, né? Então, assim, hoje o senhor já se dá conta de que minha coluna está doendo, peraí, deixa eu buscar aqui como é que foi meu dia, o que, que aconteceu, se houve algum aborrecimento, se eu estou preocupado com alguma coisa. E aí, o que, que o senhor procura fazer? É buscar ferramentas para poder lidar com essa situação, para que essa dor, que acaba sendo transferida para a coluna, né, poder pensar, né, a coluna que sustenta, né, essa dor. Então, você vai procurar desviar, né, o seu pensamento, vai buscar ferramentas para poder estar lidando com essa preocupação, com esse estresse, com alguma coisa, para poder se aliviar. Então, a sua coluna já sinaliza que algo não está muito legal, que aconteceu alguma coisa que tenha sido, ela precisa ser ali aquele alerta para dizer assim, ó, teve isso aqui, você está se preocupando com isso, tá tomando de uma forma maior os seus pensamentos. é isso. Muito bem, muito, muito bom, Janaína. Deus te abençoe sempre. Fatinha aí, mandando um recado aí para você. Valeu, Janaína. Tá Muito ótimo. obrigado. Primeira experiência, seja a primeira de muitas. Verdade, Amém. verdade. Espero Amém. que breve, né, seja ao vivo lá na igreja. Isso, é isso aí. Já deu o pontapé inicial. Isso Amém? aí. Obrigado, então. Já vou me despedindo também do pessoal, né? Lembrando que a próxima live vai ser o nosso culto à noite, às 18 horas, certo? Aguardamos vocês lá. Deus lhes abençoe e dê um dia cheio da graça do Senhor. Amém? Para todos nós, Janaína também. Muito obrigado. Tchau, um abraço, Pai, pessoal. obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Passamos aqui. Queremos glorificar o teu nome. Obrigado por tudo que ouvimos, tudo que foi aprendido e que a gente possa se preocupar também com a nossa saúde mental, para que possamos alcançar a vitória em toda essa trajetória que estamos tendo nesses dias. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Obrigado pela vida da Janaína. Obrigado porque ela nos apresentou
essa palestra nessa manhã, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Tenham um dia abençoado. Amém. Estou deixando vocês escreverem mais um pouquinho aí. Certo? Fique à vontade aí.